Hoje, a igreja tem que entender de uma vez por todas que a igreja não tem nenhuma ligação física ou espiritual com este mundo. Por isso, a igreja não pode se associar ao mundo, não pode se conformar ao mundo, não pode ser envolvida e enredada pelas coisas que existem no mundo. A igreja não pode ter essa concupiscência pelas coisas do mundo. Isso é errado. E esse errado faz com que você não consiga viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus como igreja. Então, é preciso que agora as pessoas entendam isso. Porque é simples demais. Existem vários textos nas Escrituras, principalmente nas epístolas de Paulo, falando claramente sobre isso. Porque a igreja não pode ser arrastada por coisas erradas. Coisas que vão desvirtuar a igreja. Coisas que vão fazer a igreja tropeçar, ser prejudicada. Ter mau exemplo. Às vezes, hoje, vemos que a igreja já não está contando com a simpatia de todo o povo. Principalmente os incrédulos. Por que isso acontece? É porque a própria igreja em si dá vários motivos e razões para que isso aconteça. Então, esse procedimento errado não pode continuar. É preciso acertar agora. Porque nós devemos ser uma igreja que seja uma igreja santa, uma igreja pura, sem mancha, sem ruga, sem nada que possa a prejudicar, digamos assim. Então, é preciso entender isso hoje. Ser igreja do Senhor Jesus é coisa séria, não é para ser levado na brincadeira, na palhaçada. Não. Não é possível que alguém ainda não esteja entendendo isso. Porque as Escrituras, como já disse, elas revelam para a igreja o procedimento que a igreja tem que ter no mundo. Ser separada. Quando existem alguns textos nas Escrituras se referindo aos santos, isso significa o quê? Que está se referindo àqueles que foram separados. Separados do quê? Do mundo. É por isso que eu falei aqui no início que a igreja não pode ter nenhuma ligação física ou espiritual com esse mundo. Isso é verdade. Então agora a igreja tem que entender essa questão. Porque na época em que estamos agora, infelizmente, o que se vê por aí é que muitos programas humorísticos estão tirando a igreja como uma piada. Porque a igreja dá motivos, porque a própria igreja dá motivos para que esses programas humorísticos façam piada com respeito à igreja. Tem cabimento isso? Não. Então, é hora de começar a rever esses conceitos errados, esses ventos de doutrina, essas coisas sujas que estão pouco a pouco minando a igreja, pervertendo a igreja, fazendo a igreja andar na contramão, digamos assim, do que deveria andar. Porque a igreja deveria andar segundo o Senhor Jesus ensinou. Mas, às vezes, a igreja tem procedimentos errados, que não estão de acordo com aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Como podemos ser igreja se não obedecemos o mínimo daquilo que o Senhor Jesus ensinou? Tem alguma coisa errada aí. E esse erro não pode continuar. É preciso que agora a igreja retorne à sensatez. Ainda há tempo de fazer isso.
para que ela se purifique dos erros que estão pouco a pouco destruindo a igreja de dentro para fora. Então, é preciso entender isso hoje, porque a igreja tem que ser edificada em Cristo Jesus. Ele é o fundamento da igreja. Então eu vou ler aqui um texto que expressa essa verdade. Esse texto está aqui na segunda epístola de Paulo, ou melhor, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 20 e 21, né? Vou ler esses três versículos aqui, ó. Está escrito assim, ó. Assim... deixa eu só virar um pouco aqui. Vou ler aqui, ó. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, essa é a verdade. É isso que vamos viver, edificados em Cristo Jesus. É de Jesus que tem que vir as coisas úteis, importantes e sérias que devemos praticar para que sejamos uma igreja santa. Edificada em Cristo Jesus, para que essa igreja possa crescer como santuário dedicado ao Senhor. E não dedicado a coisas estranhas, coisas perversas, coisas malignas, coisas sujas, coisas contaminadas, coisas que não tem cabimento uma igreja se envolver com essas coisas em tempo algum. É tudo errado. Se deliberadamente continuarmos nesse erro, aí a punição será severa. Já deixaremos de ser igreja por causa disso. Então agora é hora de colocar a razão e começarmos a fazer uma análise, fazer um check-up da igreja, para que possamos para que possamos ter o diagnóstico exato das falhas que a igreja está cometendo, que prejudicam a sua saúde espiritual. Porque se a igreja continuar nesses erros, ela estará na UTI, ela estará em coma, praticamente morta. Então, é preciso que agora possamos parar de pensar nisso. Porque neste século em que vivemos, somos igreja. Mas temos que ser igreja mesmo de fato e verdade. Não de brincadeira, não da boca para fora. Mas sim temos que ser igreja com interesse de coração, com seriedade, com responsabilidade, com eficiência. Para que assim todas essas coisas somadas juntas possam produzir o resultado de que possamos ser igreja que viva para o inteiro agrado do Senhor Jesus. É simples demais fazer isso. É fácil. É só se dedicar. É só ter essa vontade. Então, é hora dessa mudança acontecer. E tem que partir da igreja. Porque os textos que tem nas Escrituras já nos incentivam a fazer isso. Agora, tem que ser feito de fato e de verdade mesmo. O Senhor Jesus quer ver essa atitude partindo da igreja hoje. Então, eu espero que a igreja tome essa atitude de começar a mudar o que está errado. O que está errado é errado, não serve para a igreja de tempo algum. A igreja tem que fazer o que é certo, segundo o ponto de vista do Senhor Jesus. Ele já falou muitas coisas sobre isso.
sobre o que a igreja deve praticar. Não se envolver com fermentos, com coisas erradas, coisas sujas que leveram toda a massa. A igreja do Senhor Jesus é uma massa. Essa massa, ela tem que ser uma nova massa, sem fermento algum. O fermento é tudo aquilo que está hoje prejudicando a igreja de várias formas. Então isso tem que ser lançado fora. Lança fora esses fermentos para sempre. A igreja tem que entender isso. Ainda há tempo de fazer isso. Então eu espero que a igreja hoje tome essa atitude. Essa atitude é uma atitude responsável, séria, com o objetivo claro de fazer com que a igreja possa se purificar desses erros que esses fermentos causam na vida da igreja. Então, é preciso que isso aconteça, porque a igreja tem que chegar no final aprovada e não reprovada. Nunca iremos ser aprovados se chegarmos lá totalmente, como é que eu posso dizer assim, totalmente levedados por fermentos que só prejudicam a igreja. Isso é algo totalmente errado. Agora é hora da igreja rever tudo isso, se autoanalisar e lançar de si tudo o que prejudica a igreja e começar a praticar coisas que beneficiam a igreja, coisas que façam a igreja crescer, façam a igreja contar com a simpatia de todo o povo, façam que a igreja possa ser sal da terra e luz do mundo mesmo, de fato e verdade. Então, é hora disso acontecer. Se você é a igreja do Senhor Jesus e eu sou a igreja do Senhor Jesus, vamos fazer jus a isso. Para que agora tenhamos possamos ter nos empenhar ao máximo para que possamos ser uma igreja aprovada pelo Senhor Jesus. Então, essa mensagem é simples e objetiva para a igreja hoje. Começar a mudar o que está errado. Acertar e continuar acertando. Porque o caminho da igreja tem que ser como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Temos que chegar a essa perfeição, que o Senhor Jesus espera que aconteça mesmo, de fato, de verdade, por todo aquele que está em Cristo hoje como igreja edificada nele, crescendo como santuário dedicado ao Senhor. Então, essa é uma mensagem simples e objetiva para a igreja hoje. Então, eu espero que a igreja entenda isso e faça o que for possível para o próprio bem da igreja em Cristo Jesus. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.